Amém, louvado seja Deus. Vamos aqui com mais a palavra de Deus, aleluia. Então, observando as santas escrituras, louvado seja o Senhor nosso Deus. Então a nossa leitura encontra-se em Colossenses capítulo 1, os versículos, graças a Deus, aqui para nossa meditação. Vamos aqui observando como essa palavra nos direciona, graças ao Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos. Você puder acompanhar, você tiver as santas escrituras, examine junto comigo, graças a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 11, versículo aqui, pastor. Colossenses 1, irmão Nathaniel, versículo 1 a 16, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Então, uma leitura um pouco extensa, mas vamos lendo. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está introduzindo um fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outro, fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo num pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Aleluia! Veja aí a leitura, né? Foi bastante extensa, como diz nosso amado irmão Nathaniel. Amém. Mas com certeza, se você estiver ouvindo, há muito proveito nesta palavra. Então a pergunta é: como nos tornamos participantes da Igreja de Deus? Eu pergunto, como nós podemos se tornar participantes da Igreja de Deus? A Escritura diz que em Efésios capítulo 2, versículo 12 em diante, que nós estávamos separados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo. Veja, olha aí, irmão Nathaniel, e nós pensávamos que tinha Deus na vida, né? Sim, igual muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, que tem Deus no coração, não precisa de religião porque já tem Deus no coração e assim por diante. Diz que pensa em Deus toda hora. Diz que Deus tem. Eu pensava também, na minha fé que eu tinha, que me ensinaram, que eu aprendi desde quando eu nasci, que na minha mente eu também entendi que já estava na igreja certa, que na religião certa, que era católica, e que eu achava que se eu não me salvasse, ninguém se salvaria. Irmão Nathaniel, e você também pensava isso, né? Sim, pensava então, mas a verdade
é diferente. Pois é, então assim, a verdade, irmãos, que nós não conhecíamos as escrituras sagradas, como a maioria das pessoas não conhece a escritura sagrada. Jesus até disse com os fariseus ali em Mateus 22 e o versículo 29, que ele diz: vocês errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E os fariseus, ali quem fez umas perguntas a Jesus foi interrogado por uma turma de saduceus. Eles também eram judeus, só que eles já tinham deixado de acreditar que havia anjos, eles já tinham deixado de acreditar que haveria ressurreição. Então Jesus disse bem claro para eles que eles estavam errando por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. A maioria das pessoas também que vivem aqui na Terra, que de uma forma ou outra são religiosos, direto ou indireto, muito deles, a maioria estão enganados porque pensa que por ser bom, por dar uma esmola, por ajudar as pessoas, por dar cesta básica aos famintos, por ajudar os pobres, eles acham que não tem necessidade disso. Outros porque eu não fumo, eu não bebo, eu não vou em festa, eu sou uma pessoa totalmente dedicada na minha religião. Olha, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Se você estiver numa religião que está totalmente desviando, distorcendo a verdade, levando você para o outro lado, você nunca vai realmente alcançar a salvação. Por isso, ser membro da Igreja de Deus. Como podemos participar? Vamos ver Efésios capítulo 2, 12. Você pode ler até o 13, por aí, o 14, 15. Amém, graças a Deus, muito importante esse versículo. Vou ler até o 15 aqui que traz um sentido bom. Então diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, nós estava longe da comunidade de Israel, mas por meio de Jesus Cristo nós chegamos perto. Veja bem, chegamos perto. Amém. Agora sim, se chegamos perto e nós não continuamos caminhando, nós nunca vamos fazer parte da comunidade de Israel. Por isso, meus queridos, ainda hoje existe uma divisão entre judeu e gentil. Nem pense que os judeus aceitam o gentio se não aceitar as regras que eles vivem hoje. Para fazer parte da comunidade de Israel não é fácil. Você tem que estudar todas as tradições que eles vivem hoje e estudar e leva tempo para você poder fazer parte da comunidade de Israel. Não é só quando a pessoa chega numa igreja, numa religião qualquer, diz quem quer aceitar Jesus. As pessoas aceitam Jesus, às vezes está passando por um momento difícil da vida, às vezes porque vai com um amigo, o amigo força ele a aceitar ele fica com vergonha e aceita, mas não é assim. Primeiro, nós temos que conhecer a Escritura. A pessoa aceita Jesus Cristo sem conhecer a Escritura. Quando ele começa a conhecer a Escritura, ele vai ver que é totalmente diferente do que Deus exige de nós. Porque Deus exige de nós a salvação por meio da graça, mas temos que obedecer os seus mandamentos, tem que obedecer os seus estatutos. E nem tudo foi anulado por Jesus Cristo, porque se fosse, não precisaria nós guardar mandamento nenhum.
Porque Jesus cumpriu, né? Se Jesus cumpriu, não tem precisão. Então nós estava longe da comunidade de Israel. Então vamos ver mais versículo, Atos 16, 31. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui observando a palavra do nosso Deus. Vamos que vamos, porque o nosso Deus é maravilhoso. Diz aqui o seguinte: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Muito importante. Atos 2, 21, irmão Nathaniel. Vamos que vamos, meditando aqui no livro de Atos, graças a Deus. Diz aqui o seguinte, para nós meditarmos também: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gálatas 3, 27. Amém. Vamos aqui um pouquinho depois, meditando em dar a importância de crer no nome de Jesus, fazer a invocação dele. A Igreja de Deus tem esse costume, graças a Deus. Vamos aqui com mais um versículo, diz o seguinte: porque todos quanto fortes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vamos para Romanos capítulo 10, versículo 11 a 14, irmão Nathaniel. Vamos que vamos. Lê até o 15. Amém. Então vamos aqui, Romanos 10, 11 a 15. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, amém. Veja bem, é algo muito importante. Atos 16, o versículo 21 diz, 31 diz: todo aquele Amém. que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Atos 2, 21 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então diz a palavra de Deus lá em Romanos que não há extinção, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz assim, que não há extinção entre gentil e grego, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não há quem pregue? E como crerão se não for... como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que as pessoas vão crer, irmão, se não há quem pregue a verdade? Pregar, quase todo mundo está pregando aí. Agora, Paulo está falando de quem? Que não há distinção entre judeu e grego, pois todos aqueles que invocar o nosso Senhor será salvo. Mas como invocarão, né, se não crerem? E como crerão se não há quem pregue? Então, meus queridos, é algo muito importante você pensar, não é só invocar. As pessoas pensam, não, já aceitei a Jesus, eles pensam que isso já está invocando o nome do Senhor. Isso não é isso, irmão, não é essa forma. Invocar é quando você conhece, é quando você tem realmente entendimento ao ponto de dizer, eu conheço Jesus, Jesus me conhece. De que forma? Porque quando nós obedecemos a palavra, nós somos conhecidos dele e ele nos conhece. Porque ele disse que as minhas ovelhas eu conheço e elas me conhecem e elas me seguirão. É o que está escrito em João capítulo 10, versículo 16, que diz que há outras ovelhas que não são desse aprisco e elas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. Ele diz que há outras ovelhas que não são desse aprisco, mas se elas ouvirem a voz dele, o seguirão. Porque ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, meus queridos, a maioria não conhece a voz de Jesus. Porque quando pregamos a palavra, quando chegamos a mensagem para eles creem que toda a igreja é de Deus. É verdade, irmão Nathaniel? Não é assim que eles falam? Realmente, cara, esse pastor Medeira é um ditado popular, então geralmente o pessoal pergunta, que igreja você é? Essa pergunta não deveria existir, porque
pela palavra de Deus, igreja só é uma. Então, porque observamos que igreja de homem tem muitas, então fundador tal. Então a pessoa pergunta: de que igreja você é? A gente responde: eu sou da igreja de Deus. Mas aí tem gente que já diz: mas sou da igreja, não é de Deus? Então já diz dessa maneira. Eu me lembro uma vez que eu estava evangelizando, teve um senhor que ele questionou e brincou. Eu disse que era da igreja de Deus e ele falou: e tem igreja do diabo? Então é cada pessoa que... Então dá vontade de a gente responder: tem igreja do diabo? Então a igreja de Deus é só uma, pastor Medeiros. Mas eles dizem isso, né? Um certo dia nós terminamos um culto e passou um grupo de jovens e disse: igreja de Deus? E toda igreja não é de Deus? Não é? Então ele disse bem claro que toda a igreja é de Deus, não dizer deles, ou que ele disse que a igreja verdadeira deles era a católica, mas a escritura não fala de católica ser verdadeira, fala da igreja de Deus. Somente a igreja de Deus foi comprada por seu próprio sangue, que é a igreja que os apóstolos faziam parte, e que os apóstolos nunca adoraram imagem de escultura. Os apóstolos nunca ensinou a adorar nenhum tipo de imagem. Então eles eram seguidores de Jesus Cristo. Então, se nós que somos igreja de Deus, tem que dar o seguimento, né? Seguir o que os apóstolos deixou. Quando eles morreram, deixou a mensagem, deixou o que era para pregar, e aí foi cada pessoa que ia aprendendo, ia trazendo a mensagem até chegar os dias de hoje, porque a igreja verdadeira, ela continua. Romanos 12:2, irmão Nathaniel. Amém, é pra já, pastor Medeiros. Oh, glória a Deus, vamos acompanhando a Santa Escritura, vamos pegando, graças a Deus, vamos que vamos, buscando da palavra do nosso Deus. Então diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque nós não devemos se conformar com esse mundo. Então, como Amém. É que nós devemos invocar o nome do Senhor? É quando é batizado, né? Invocar o nome do Senhor. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, todo aquele que se arrepender, cada um seja batizado no Senhor Jesus Cristo, receberei o dom do Espírito Santo. É aí que a pessoa passa a invocar. Eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo e eu te batizo em nome do Senhor. Então, assim, você invoca o nome do Senhor agora, você aceita, você vai continuar invocando o nome do Senhor. Aí a pessoa: eu aceito, e a pessoa vai e invoca o nome do Senhor. É nessa hora: então eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então a pessoa passa a invocar o nome do Senhor nesse momento. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão, né? O apóstolo Pedro diz em 2 carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 1, 2, diz que nos finais dos tempos surgirão falsos profetas, falsos mestres, que eles negariam até o nome do soberano. Então, como é que eles negam? É quando eles não aceitam ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque diz que já é batizado em nome da Trindade. Não, eu já sou batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é batizado de maneira nenhuma, continua sendo pagão, porque segue doutrina pagã. É isso que eu estou dizendo. Não fique com raiva não, tá? Eu só estou dizendo a verdade para você. É duro ouvir isso? É, né? Eu ficava com raiva também, né, irmão Nathaniel? Então, assim, mas por que às vezes a gente fica com raiva? Porque não tem conhecimento da verdade. Então a gente se torna às vezes um crente fanático ou um religioso fanático. Aí fica com raiva achando que a pessoa está falando bobeira, mas não é. É a verdade. A verdade é essa. É dura, mas tem que ser dita. Vamos ver Tito capítulo 2, 12. Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando essa palavra abençoada no final das Escrituras. É um livro um pouquinho difícil de achar, mas é certo quando a gente quer, graças a Deus. Então Deus abençoe a sua vida, Deus proteja você mais e mais, dando sempre a você o conhecimento da verdade, dando sempre o ânimo, graças a Deus. É o capítulo 2 e o versículo 12. Isso, irmão Nathaniel. Amém, diz assim: educando-nos para que, regeneradas
renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Pois é, nós não devemos se conformar com esse mundo, como disse Paulo lá em Romanos 12:2. Também nós temos que renegar tudo que é ruim desse mundo e se converter de verdade. Fazer parte, ser membro da Igreja de Deus é isso. É rejeitar tudo que o mundo oferece. 1 João 5:4. Primeira carta de João 5:4. Pronto, lá no final das escrituras, vamos que vamos, pegando a palavra do nosso Deus, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, todos aqueles que é nascido de Deus, né, irmão Nataniel? Com certeza. Tiago 4:4, irmão Nataniel. Oh, glória a Deus. Então, aqui próximo também, então, nosso irmão Tiago, na qual ele diz algo bem interessante, graças a Deus. Aleluia. Vamos aqui, vou pegando na própria Bíblia para a gente meditar. Diz aqui o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Efésios 5:8, irmão Nataniel. É palavra, é Bíblia, irmão Nataniel. É Amém, Bíblia, vamos Bíblia. lá, Assim com certeza. diz a Escritura, irmão Nataniel. Com certeza o que vale é a palavra de Deus. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aleluia, é isso aí. Em outrora era treva, agora sois luz, andai como filho da luz. Por isso, meus queridos, por isso que muitos não querem vir para a luz, como diz em João, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, que as pessoas que estão nas trevas não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Então, quem é filho da luz, vem para a luz. Por isso deve andar como luz. Louvado seja Deus. Quer conferir lá, irmão Nataniel? Vamos lá. Com certeza, caríssimo pastor, estou aqui abrindo para conferir a palavra de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. E não aqui do versículo 19, que diz, bem interessante, até o versículo 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Então, assim, ser membro da Igreja de Deus. Ser membro da Igreja de Deus pode guardar mágoa, irmão Nataniel? Jamais tem que perdoar. Membro da Igreja de Deus que guarda mágoa ainda não está realmente de acordo com a palavra. Não devemos guardar mágoa de ninguém. Às vezes as pessoas nos magoam, às vezes nós magoamos as pessoas, então nós temos que aprender a perdoar como Jesus perdoou. Se Jesus não tivesse perdoado, aquelas pessoas, além de ter levado Jesus a sofrer o sacrifício no madeiro e ainda ficar zombando dele, ele dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz. Veja que grande coração Jesus tinha, né? Que esse é um exemplo que nós devemos seguir. A maioria das pessoas, irmãos, está na igreja, mas ainda guarda mágoa. Qualquer coisinha a pessoa quer se assanhar, fica logo irritado, fica brabo, a gente não pode dizer uma palavra, não pode dizer quase nada, a pessoa fica logo bravo, e às vezes se a gente não sair do meio, ela joga, sei não, só Deus mesmo na causa. É por isso assim, não deve guardar mágoa de ninguém. Quem quer ser membro da Igreja de Deus, vamos em Hebreus 12:15. Glória a Deus. Então aqui no final das escrituras ainda vamos pegando uma palavra do nosso Deus. Diz aqui o seguinte para nossa meditação: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus,
nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Viu, irmãos? É negócio sério, né, irmão Nathaniel? Que Amém. não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, porque muitos, por muitos guardar, têm se contaminado. Então, meus queridos, isso contamina a pessoa, isso mata a pessoa e pode levar à condenação. Por isso, vamos lá, meu irmão, não guarde, vamos ver Efésios capítulo 4, 26, irmão Nathaniel. Vamos lá, pegando a palavra de Deus, mais um versículo que corrobora o nosso entendimento. Diz aqui o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja o último versículo, irmão Nathaniel. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Um versículo antes, meu irmão, onde terminar? Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmia e assim toda malícia. Pois é, longe de vós toda ira, toda amargura. Amém. Então, não guarde raiz de amargura. Então, vamos lá. Mateus 6, versículo 12 a 15. Graças a Deus, vamos que vamos meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarde aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pois é, né, pois é um negócio sério, um negócio muito sério. Se nós não perdoar, também Deus não nos perdoa. Por isso, irmãos, toda amargura, se livre dela, peça a Deus perdão, peça perdão ao seu irmão, abrace ele, cheire ele, não deixe a amargura matar você. Vamos lá, porque se for assim, nós não somos perdoados de maneira nenhuma. Lucas capítulo 6, 32 a 36. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos, pegando na palavra, abençoando aqui, graças a Deus. Diz aqui o seguinte para a nossa meditação: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e mau. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém. Ser membro da Igreja de Deus pode estar envolvido em fofoca, irmão Nathaniel? Jamais, não pode ser. Eita, pai, isso aí é para todos nós. Vamos lá, Levítico capítulo 19, versículo 26. Ser membro da Igreja de Deus não pode estar envolvido em fofoca, irmão Nathaniel. É bem sério, pastor Medeiros. Então diz o seguinte: louvado seja Deus, não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis e nem adivinhareis. Vamos ver, voltando o versículo atrás, Levítico 19, versículo 19, veja aí. Graças a Deus, amém, diz assim, amém, vamos aqui procurando essa passagem, graças a Deus. Então, nós observamos, conforme a palavra nos instrui, para nós obedecer ao nosso Deus. Aqui o versículo 16, pastor Medeiro. Amém, é o 16. Louvado seja Deus. Eu vou ler até aqui o 18, fala de amar o próximo. Diz o seguinte: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo,
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Amém. Não guardar ira, mesma coisa, não guardar rancor, não guardar amargura, não andeis como mexeriqueiro ou fofoqueiro entre o seu povo. Então, ser membro da Igreja de Deus não pode andar com fofoca, irmão Nathaniel. Com certeza. Veja as coisas que Deus aborrece, Provérbios 6, 14 a 19, irmão Nathaniel. São as 6 coisas que Deus aborrece, a 7ª ele abomina. Para nós encerrar aqui a programação, irmão Nathaniel, tá quase. Vamos que vamos, diz o seguinte, vamos para a palavra de Deus. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquinam mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Então, são as coisas que aborrecem a Deus. Outra pergunta: o que podemos entender por esta lição quanto ao nosso compromisso de membro da Igreja de Deus, irmão Nathaniel? Vamos lá, 1 Coríntios 10, 32. Amém. Vamos observar o nosso compromisso de um servo de Deus para sempre obedecer a sua palavra. Graças a Deus. Vamos pegando aqui a palavra do nosso Deus. Vamos que vamos. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a Igreja de Deus. Não se tornei causa de tropeço, né? E quando chega em 1 Coríntios 11, 1 diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eita, irmão Nathaniel. Amém. Então, se nós o que nós deveremos fazer o que é certo, não guardar mágoa, não andar como mexeriqueiro no meio do seu povo, porque isso nos leva à condenação caso nós, ou eu ou você, morrer nessa situação. Por isso, meu irmão, minha irmã, se converta de verdade, se há essas coisas ainda em você, porque isso é um mal que nós temos que lutar todos os dias. É uma coisa, irmãos, que se torna vício. A pessoa às vezes pensa que vai se perder só quem é viciado em droga, cachaça, prostituição. É quem também é fofoqueiro. Se nós morrer nessa situação, porque fofoqueiro, ele deixa a pessoa muito irritada, e a pessoa vai até deixar de orar a Deus, porque acha que Deus não vai mais ouvir, e essa pessoa vai se afastando cada vez mais de Deus, irmãos. Então, cuida que não está lá no mundo, nas trevas, e a luz não faz mais parte da vida dele. Vem para a luz, e as suas obras e as minhas obras será manifesta a todos. Que Deus abençoe. Chegou mais uma final de uma programação. É isso aí, meus queridos. Até mais. Que Deus abençoe. Vamos, irmão Nathaniel, agora ouvir os comentários. Vamos lá. Graças a Deus, caríssimo pastor Medeiros. Vamos que vamos, louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. A Ele sempre honra, sempre glória. A Ele seja cada dia o poder, graças ao Senhor nosso Deus.